Fala, jovem, tudo bem com você? Aqui é o Marcelo do site vozprofissional.com. O vídeo de hoje é diferente, né? Quero aqui fazer uma espécie de homenagem, de review sobre um profissional da comunicação que influenciou diretamente o meu trabalho e que nos deixou recentemente, que é o Vinícius França, o Vini França. O Vini eh, sofreu com um câncer, e olha que curioso, cara da comunicação, um locutor, teve um câncer na língua e nos deixou aí no ano passado. Mas por que eu quero falar de Vinícius França? Porque, pessoal, eu entendo, principalmente quando você está no processo de formação, que é importante ter boas referências, que é importante ter boas trocas com profissionais mais experientes para que as coisas possam ficar claras dentro da construção da sua carreira. E eu conheci o Vini quando eu tinha 20 e poucos anos e fui fazer um estágio na Rádio Cidade de São Paulo, Rádio Cidade 969. Essa rádio não existe mais. Quem ocupa essa frequência hoje em São Paulo é a Band News FM. Mas lá em 99, ela era líder de audiência aqui em São Paulo. Tinha um estúdio super moderno, era top, era a melhor emissora para você fazer um estágio. E eu fui para lá porque na minha turma de faculdade tinha um cara, Marcos Paulo, o Paco, que trabalhava lá, já tinha feito estágio, tinha sido efetivado. O Paco diz assim: Ó, tem uma vaga de estágio lá, você não quer fazer? Né, eu falei: pô, cara, eu quero. Né, e olha que curioso, era uma vaga para madrugada. E aí, no comecinho do dia, eu estava dando expediente na Rádio 9 de Julho, era a minha primeira experiência profissional, tinha saído da rádio da faculdade, sou contratado na Rádio 9 de Julho, que é uma rádio AM aqui em São Paulo. Né, da Rádio AM eu ia para um outro estágio que era na TV SBT, depois, à noite, eu tinha que ir para a faculdade e na madrugada eu ia para a Rádio Cidade. Ou seja, não tinha tempo para dormir, né, não estava casando na minha rotina. Então, meu penúltimo e o último semestre da faculdade, eu diria que eu fui um aluno um pouco ausente, né, devo muito aos meus colegas de faculdade que ajudaram aí na confecção dos trabalhos e tudo mais, para que eu pudesse concluir a graduação. Mas enfim, vou lá para a Rádio Cidade. Nesse momento especificamente, 98, 99 ali, eu acho que é primeiro semestre de 99, final de 98, começo de 99. O Marcelo Braga, que era coordenador da Rádio Cidade, tinha levado a rádio a primeiro lugar, tinha saído. Marcelo Braga saiu da Rádio Cidade. Então a rádio estava naquele, opa, o que que vai acontecer agora no pós-Braga? Tinha vindo para a coordenação Paulo Ramalho. Né? Paulo Ramalho, um profissional muito experiente do rádio aqui em São Paulo. E aí o Paulo começa a fazer os ajustes, né? E um desses ajustes foi trazer o Vini França para apresentar o Love Songs, que era um programa que fazia muito sucesso e estava no ar desde os anos 80. E o Vini França havia sido o primeiro locutor do Love Songs lá nos anos 80. Então, o Paulo Ramalho, pessoa próxima do Vini, tinham trabalhado juntos nessa época, achou que seria interessante fazer essa jogada. Né? E aí, nesse momento de pré-vinda do Vini lá para a emissora, tava todo um, né? Os locutores estavam, oh, nossa, tá chegando o Vini aí, caramba, é o Vini, meu Deus, o Vini. E o Vini trabalhava na Rádio Bandeirantes apresentando, junto com o Milton Parron, o Ciranda da Comunidade. Ciranda da Comunidade, Ciranda da Cidade. Enfim, ganharam inclusive o APCA por conta desse programa na Rádio Bandeirantes. E, para além disso, ele apresentava um telejornal aos finais de semana no canal 21, né? Então, pô, um cara bem-sucedido, né? Trabalha numa AM, apresenta um programa de televisão e está vindo agora apresentar um programa de boa audiência, que era o Love Songs, na Rádio Cidade. Né? E aí o Vini chega. E o Vini logo tratou de trazer a equipe para ele, né? E a equipe da madrugada era o conjunto de estagiários, né? Estava eu, Tomás Magalhães, e o Daniel Vitor. Daniel Vitor trabalhou bastante tempo nas rádios aqui de São Paulo, trabalhou por anos na Nova Brasil, trabalhou por outros anos aí na Metropolitana FM, estava conosco nesse time de estagiários da Rádio Cidade. Né? Então o Vini traz a galera para si, cria um ambiente amistoso, nós esperávamos um medalhão estrela, e não era um cara que tratava de igual para igual, né? Muito respeitoso. Né? Isso de alguma forma me impactou. Por quê? Eu estava em outras experiências, essa da TV SBT e essa da Rádio 9 de Julho, que ainda tinha resquícios daquele tempo onde era habitual o apresentador, o diretor, o produtor, das pessoas gritarem com as outras pessoas dentro do ambiente da comunicação profissional. Né? Isso era muito comum. Né? E eu observava aquilo, era um. Puta, pode, não pode, a pauta do assédio moral ainda não era tão aquecida, né? Então, pode, não pode, é assim mesmo. Né? E o Vini vem numa outra pegada, que é a pegada do respeito. Né? Então, com ele, a primeira grande lição com o Vinícius França: respeito. Precisa respeitar todo mundo, do estagiário ao dono da empresa. Você precisa tratar todo mundo com respeito. Não tem essa de desrespeito, de assédio, não. Tem que tratar todo mundo com respeito.
Excelente aprendizado. Segundo aprendizado importante para minha carreira é a questão do multiplataforma. Porque veja, o cara fazia um programa no rádio AM, um programa no rádio FM e apresentava a TV, né. Aí um dia a gente discutindo isso lá na produção, ele falou: "Vamos perguntar para o Vini como é que é, quanto é que ele ganha, quanto é que ele fatura no geral? Ô Vini, você faz três trampos aí, cara, e aí qual que é a conta?" E o Vini não hesitou. Ele não hesitou, já falou: "Ó, aqui na Rádio Cidade eu tô PJ, são R$ 5.500. Na Bandeirantes eu tô CLT, são R$ 4.500. E aí eu ganho um cachê adicional por apresentar o telejornal no canal 21, né, e esse cachê, era de R$ 1.500, se não me engano. 1.500, fazia a conta aqui, isso, o total dava R$ 12.000. R$ 12.000 em 99 era um salário muito interessante, muito interessante. E aí, não só eu como os meus colegas estagiários, todo mundo fala assim: "Cacete, que interessante", né. E aí é o segundo grande aprendizado, se eu fizer uma coisa só, eu vou limitar a minha atuação e vou limitar a receita financeira que eu recebo, além, da questão relacionada à empregabilidade, né. Se eu estou só em um e eu perco esse um, né, que é conselho dado por investidores em geral, né, diversificação. Então o cara tinha 3 possibilidades distintas e essas 3 formavam um cachê, né, uma grana bastante razoável, né. Então ali, a segunda grande lição foi: seja multiplataforma. Obviamente que a gente não chamava de multiplataforma naquele momento, seja multimídia, né, crie repertório para várias possibilidades. E o Vinícius falava muito conosco sobre isso. Crie repertório, né, que você tem para vender? Né, é o ditado, tem que ter garrafa para vender. Qual garrafa você tem para vender nesse momento? Né, então seja, uma pessoa de um repertório amplo, aumente a sua empregabilidade para que você possa viver bem dentro do segmento da comunicação. E aí eu vou voltar nessa pauta mais à frente, porque o mundo girou e eu vou reencontrar o Vini em situações que eu realmente não esperava. Beleza. A terceira grande lição que eu aprendo com ele tenha dignidade mesmo no momento da sua demissão, né. Porque aí, eu estou lá fazendo estágio, mas, pô, essa coisa que eu contei para vocês de vai para a faculdade, aí vai para um estágio, vai para o outro, vai para a Rádio 9 de Julho, minha vida estava muito cansativa e eu estava no quarto ano da graduação, ia acabar a faculdade, e vieram os Jogos Universitários de Comunicação e Artes, o Juca, que acontece ali em junho, né, e aí eu tinha escala para trabalhar na rádio, e eu quero ir no Juca, porque é meu último ano, vai acabar a graduação, vai acabar esse momento. Eu tinha ido em todos os Jucas até então, né, eu participava da equipe de vôlei da Metodista, então era um negócio importante para mim. Aí eu tento uma negociação, essa negociação não vai para frente, né, e eu: "Galera, eu vou para o Juca", né, fui para o Juca. Aí quando eu volto do Juca, fui para o Juca, quando eu volto do Juca, o Vini diz: "Ó, você vai ser desligado, tá, você vai ser dispensado". Eu falei: "Puts, cara, que chato isso". Falou: "Não, que chato nada, você cometeu um erro aqui, um equívoco que não está de acordo com o que a empresa preconiza e você vai ser desligado. É isso, tenha dignidade, chega lá, agradece a oportunidade e vai embora, vai seguir sua vida". Aquilo me pegou, né. Porque momento de demissão sempre tem ali eu já vi demissões meio desesperadoras, né, das pessoas chorarem, gritarem, acusarem. Tem uma cena que é muito boa, né, que a pessoa não é muito boa, ela é horrível a cena, mas eu presenciei, que é assim, a pessoa é despedida, tal, pá, e aí a pessoa que fez a dispensa fala: "Tá vendo, se você tivesse um outro comportamento, isso não teria acontecido". Aí a pessoa vira e diz assim, "Fulano, vai tomar no olho do seu cu", no meio, da redação, tá, porque ela estava indignada com aquilo: "Sai fora, sai daqui com esse papo furado", né. E aí o Vini me ensina: "Tenha dignidade", e é basicamente isso, né, "Obrigado pela oportunidade, até logo, tchau". Vai embora, deixa a porta aberta ou entreaberta, afinal de contas ela está se fechando para você, mas sai na moralzinha, né. E eu tomei isso pra minha vida. Então pelas demissões pelas quais eu passei, sempre com muita dignidade. "Tá tudo certo, valeu, o relacionamento foi bom até aqui, agora seguiremos caminhos distintos, bora, segue o jogo". Certo? Grandes ensinamentos que me moldaram como profissional. Esse foi um período de tempo curto, são 6 meses que eu fico ali convivendo com o Vinícius, né. Um outro ensinamento é a generosidade, generosidade. Essa cena me marca muito. Eh, Chega um dos colegas estagiários aos prantos, porque ele está passando por uma dificuldade financeira e ele vai ter que trancar a faculdade. E aí o cara tá chorando, porque ele vai trancar a faculdade, aí com isso ele perde o estágio, e aí o que tá ruim vai ficar pior, e ele não queria, porque, pô, ele queria muito concluir a graduação dele, e o Vinícius pergunta assim: "Quanto é que você tá devendo lá?" Aí o cara fala: "Ai, são X semestres, dá 4 pau e meio". Aí ele puxa o talão de cheque aqui do bolso,
tira o talão de cheque, aí preenche um cheque de 4,5 pau e dá na mão do cara. Fala: "Cara, vai lá, paga a tua faculdade". Aí o cara chora mais ainda, vira aquele desespero, né. A gente tá numa emissora de rádio, aquele desespero das pessoas chorando no estúdio, fica todo mundo meio impactado com aquela situação ali, que tá acontecendo. Aí o cara: "Não, mas eu não posso aceitar porque eu não tenho como te pagar, meu Deus do céu, não, vai piorar a minha situação, vou ficar te devendo isso, não vou conseguir te pagar nunca". Aí o Vini acalma a pessoa e diz assim: "Você não precisa me pagar, só passa pra frente quando você tiver a oportunidade", né. Então isso me marcou muito. Seja generoso, né, o universo vai conspirar a seu favor, e isso vai voltar pra você. Né, falei: "Cacetada, que interessante, né, seja generoso", né, mais um aprendizado importante que eu tive lá com o Vini França. Beleza, aí fecha o meu ciclo na Rádio Cidade, tem essa saída aí, né, e a gente combinou o dia da saída foi 4 de julho de 99. Né, e aí a gente combinou que todos os anos, no 4 de julho, a gente se reencontraria novamente, e de fato nós fizemos isso por uns 3, 4 de julhos, né, enquanto o Vini esteve na Rádio Cidade, a gente se juntava no 4 de julho para ver como é que estava indo a vida de cada um. Conhecemos os outros estagiários, gente muito boa que ficou no meu lugar e depois no lugar do Tomás, né, e aí alguns deles, inclusive, eu tenho convívio até hoje, né, se tornaram meus amigos a partir desse encontro lá na emissora de rádio, né. E aí o tempo passa, chegamos em 2016, aí eu vou participar de um processo seletivo para trabalhar no Sebrae de São Paulo. Tinha uma vaga lá de media maker, né, um cara que vai fazer tudo, né, da concepção do roteiro, a construção da peça audiovisual, até a publicação. Beleza, tô lá, né, aí chego para fazer é um processo seletivo, Sistema S em geral, é um processo seletivo um pouco mais complexo, né, tem que fazer prova, tem redação, né, para cada vaga tem que chamar 10 candidatos para entrevista, aí eu vou lá para fazer essa prova. Era um salário atraente, 2016, a época era em torno de R$ 6.000, né, então tinha uma galera de mercado aí que estava tentando essa mesma oportunidade. Aí chego para fazer a prova, quem que eu encontro? Vinícius França. Eu falo: "Ô Vini, o que você tá fazendo aqui, cara? Para essa vaga aqui não tem nem cabimento você estar aqui, né". Um cara que já tinha trabalhado nas grandes emissoras, tinha ganho o prêmio APCA, teve lá no Clube da Voz, que também é um outro ensinamento bacana que ele compartilha comigo, já falo para você sobre isso. Encontrei o Vini lá fazendo a prova. "Como assim? O que está acontecendo?" Aí o Vini diz assim: "É, todo mundo tem o direito de lutar para sobreviver". Aí eu: "Putz, como assim, né?" Eu fiquei meio sem entender, né, como é que aquele cara, né, o Vini, estava ali disputando um emprego com um pequeno gafanhoto como eu, né. E aí depois eu soube das demissões lá na Rádio Estadão, que era onde ele estava trabalhando naquele momento, a maneira como aconteceu, né, e o Vini estava em busca de um trabalho. Beleza. Não rolou esse trampo para o Vini, né, um pouco mais de idade, hiperqualificado e sem os atributos lá de videomaker, que era uma coisa que a vaga preconizava, né. Aí eu entro, vou trabalhar com o Greg Fernandes, que tinha trabalhado com o Vini lá na Rádio Estadão. E é a mesma pegada, puta, o Vini, o cara demais, tal, né, a mesma percepção que eu tinha, o Greg tinha também. Beleza, segue o jogo. Aí 2017, pinta um processo seletivo para docência em locução no Senac. E aí eu vou para esse processo seletivo, porque era alguma coisa que já estava no meu radar, ali pelos 40, compartilhar conhecimento, né, era algo que me interessava. E aí vou para participar do processo seletivo. Quando eu chego lá para fazer o processo seletivo, quem está lá? Para docente de locução? O Vini. Eu falo: "Ô Vini, mas vai ficar difícil, né, cara, todo emprego que eu vou atrás você tá junto, como é que vai fazer?". Aí rimos, tal, lembramos algumas coisas do passado e vamos lá para tal dinâmica de grupo. E aí olha que curioso, né, então estávamos eu, Vini e mais 8, conforme eu disse, sistema S, toda vez que abre uma vaga tem que chamar 10 para o processo seletivo, para esta fase da dinâmica de grupo e entrevistas. E aí, as pessoas começam a se apresentar, e era assim: "Eu sou fulano, trabalhei na rádio tal, rádio tal, rádio tal, fiz não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, trabalhei com o Vini". Aí eu: "Ah, legal". Aí vem o segundo: "Eu sou fulano, fiz isso, fiz aquilo, trabalhei em rádio tal, rádio tal, rádio tal, trabalhei com o Vini". Aí o terceiro: "Fiz não sei o quê, trabalhei com o Vini". O quarto: "Aí é minha vez, fiz isso, fiz aquilo outro, trabalhei com o Vini". E o Vini foi o último. Aí o Vini diz assim: "Bom, conforme vocês viram, né, eu trabalhei com todos esses que estão aqui, né, mas infelizmente hoje eu estou fora do mercado e atualmente eu estou dirigindo Cabify". Cabify era um concorrente do Uber que tinha aqui no Brasil, né. Os 9 que ouviram a fala do Vini fizeram assim, ó, mão no coração, né, semi-infarto. Como é que aquele cara tão experiente, tão inteligente, tão bem articulado, premiado, um baita profissional, estava dirigindo Cabify e não estava no ar?
né. E aí, várias hipóteses e várias possibilidades. Será que ele ficou caro? Será que ele está desatualizado? Nossa, por que que o Vini está dirigindo o Cabify e não está no ar, fazendo trabalho de comunicação, né. Isso me impactou muito, falei: "Uau, olha o quanto o meio rádio, o meio de comunicação profissional pode ser ingrato", né. Alguém que construiu tanto, está nessa situação, nesse momento. Complexo, né. Isso me pegou em alguma medida, falei: "Opa, a gente precisa ficar atento, né, essa carreira pode terminar bem antes do que a gente imagina", né, e o Vini estava ali na faixa dos 60, né. Isso me impactou bastante. O rádio, o meio rádio, pode ser muito ingrato, muito ingrato. Beleza, o tempo passou, não rolou essa vaga para o Vini, não rolou para mim. Posteriormente, eu fui trabalhar no Senac, na unidade de São Miguel Paulista, né, e aí quando eu saí de São Miguel Paulista e vim para São Bernardo, eles foram contratar um novo profissional. Eu volto a procurar o Vini aí nas redes para falar: "Ó Vini, tem essa vaga aqui cara, por que você não se candidata, né, pra compartilhar toda a sua expertise com os estudantes, com as pessoas que estão chegando aí no mercado". O Vini fala: "Muito obrigado pela lembrança, que bom, fico feliz em te ouvir, em receber a sua mensagem. Tô doente, tô com câncer na língua, mas vou participar do processo seletivo". Aí: "Oi? Tô com câncer na língua", é uma informação forte, né, que você recebe de uma pessoa com o qual você teve algum tipo de contato e com o qual você tem, e pelo qual você tem carinho. Aquilo me chocou. Aí conversei com alguns colegas aí do meio da comunicação profissional, ninguém estava sabendo que o Vini estava com esse problema, aí meio que a notícia se espalha, "Não, o Vini está doente", aí ele participa do processo seletivo do Senac, mas ele meteu uma que foi, agressiva, né, na apresentação. E ele era assim, era uma característica dele, não ser agressivo, mas ser claro nas suas intenções. E aí o Vini diz: "Eu sou Vinícius França, fiz isso, fiz isso, fiz aquilo, tô com câncer e acho que o Senac deveria me dar uma oportunidade de compartilhar o que eu sei, antes que eu vá dessa para melhor". Não exatamente com essas palavras, mas nesse sentido, né. E aí acaba que no final, optaram por um outro colega, muito bacana, muito competente também, que é o Anselmo Brandi, né, e o Vini não foi selecionado para esta oportunidade. E aí 6 meses depois, o Vini a doença se agrava e o Vini acaba falecendo, né, isso 2023, ano passado, né. Uma notícia que de fato impactou bastante o meio da locução profissional aqui em São Paulo, muita gente trabalhou com o Vini, muita gente boa, né, e isso, eh mexeu com a turma, né. Caramba, o instrumento do trabalho do cara é a voz, e aí esse câncer vai aparecer na língua, né, que vida maluca, em alguma medida injusta, né, como é que as coisas se desenham dessa forma, né. Eu ainda chocado lá com a história do Vini dirigindo o Cabify, como é que pode? Como é que o mercado pode ser tão ingrato, né. Então todas essas reflexões, a partir desse encontro com este grande homem, com esta grande pessoa, esse grande ser humano, este grande profissional, ajudaram a moldar o profissional que eu me tornei, né. O Vini foi muito importante para minha trajetória profissional, por esses elementos que eu listei, né. E aí para fechar tem a história do Clube da Voz. À época o Vini fazia parte do Clube da Voz. E eu tô meio sem entender, né, o que que é Clube da Voz, e aí o Vini senta e explica pra mim, falei: "Ô Vini, o que que é o Clube da Voz?" Ele falou: "Cara, é grife, é um clube de cavalheiros, de amigos, né, e quem faz parte desse clube pode cobrar melhor, é isso". Aí eu: "Ah, beleza, mas olha aqui comigo", aí o Vini abre o site, e a gente começa a ouvir os profissionais. Abre o site ou a gente ouve o CD? Porque a gente tá em 99. Enfim, passamos a ouvir os profissionais. Aí toca um, ele fala: "Esse aqui é bom, né, olha". Aí toca o outro: "Esse aqui é gente fina, mas tecnicamente ele não é tão bom, ouve". É, faz sentido. Ouve esse outro aqui, esse é ruim, né, tecnicamente. Esse aqui também não é gente fina e é ruim, não é gente fina e é ruim tecnicamente. Né, e vai dando um overview dos profissionais e explicando que na verdade tratava-se de um clube de cavalheiros, de compadres e comadres que se juntaram para se ajudar, para tentar de alguma forma, eh eh, fechar ali fazer uma reserva de mercado, né. Legal, né. Isso também é esclarecedor, porque para alguns colegas, isso está no radar, né. "Nossa, eu preciso fazer parte disso". E aí para mim, naquele momento, descortinou-se o não é importante, né, não é isso, né, fazer parte deste grupo, ok, muito legal, mas não é relevante, não é determinante para que você seja um profissional de sucesso. E o que é ser um profissional de sucesso na área da comunicação? Com essa história que eu conto do Vini, que é um cara que faz tudo isso e vai terminar dirigindo lá o Cabify, né,
atuar na comunicação durante um longo período de tempo é ter sucesso nessa profissão, né, isso é ter sucesso, né, não é ganhar milhões, estar no holofote, né, isso também é ter sucesso, mas se manter ativo, trabalhando dentro desse segmento que é tão competitivo e que muda tão rapidamente, né, e que é tão ingrato, se manter ativo, atuante, é ter sucesso, né. Se você tá nesse rol de pessoas que atuam, desencana cara, você não precisa fazer parte de clube nenhum, você já é um vitorioso, você já é uma vitoriosa, né. Eu até brinco, né, eu trabalho bastante, joia, né, e cara, galera pouco me conhece. E não é relevante para mim ser conhecido pela galera, né, relevante para mim é continuar trabalhando com boa qualidade, ter um bom relacionamento com os meus clientes, né, e estar preparado para não passar por esse tipo de situação pela qual, passou o Vinícius França. Certo? Então era isso que eu queria compartilhar com você no dia de hoje. Tenha um profissional de referência, aproxime-se de pessoas que tenham para trocar com você, pessoas que possam te ajudar a se desenvolver enquanto ser humano. Se você for um ser humano melhor, você será um profissional muito melhor, né. Você tem esse profissional de referência? Tem essa pessoa que já impactou a sua vida, a sua carreira? Deixa aqui nos comentários, fala o que essa pessoa fez e de que maneira ela te impactou. Ah, e para fechar, vou deixar aqui no descritivo do vídeo um link para a última entrevista do Vini França, que foi dada para o Luiz Fernando Malhoca. O Luiz Fernando Malhoca tem um canal muito legal, resgatando aí a memória de muitos profissionais que passaram pelo rádio de São Paulo, profissionais relevantes, vale a pena você dar uma assistida, e eu vou colocar especificamente o link aqui do vídeo da entrevista do Vini, para você poder entender melhor, quem era, para você poder ver melhor, ver e ouvir quem era essa figura chamada Vinícius França. Beleza? Grande abraço e até a próxima.